É isso aí, rapaziada! De volta na programação. Formiga na Rádio. Sua dose semanal de cultura geek com toque elétrico. E aí, rapaziada, senhoras e senhores, meninos e meninas, são 8 horas e 7 minutos aqui em São Paulo. Repita. E é a hora de Formiga na Rádio, sua dose semanal de nerdices e afins. Hoje nós temos um tema engraçadão ou dramaticão, sei lá, né? Porque nós vamos falar de atores cômicos que se aventuraram em papéis dramáticos. Aqui quem fala é Daniel Fontana. Hoje, tendo o prazer de dividir a mesa com Paulo Marques. E aí, beleza? Estreando, né? Estreando. Fui cobrado. Do meu outro lado, retornando também depois de um longo e tenebroso inverno. Não tão longo, né? Foram só 4 programas. Exato, né? exato. Gustavo Clavi Rodrigues. E aí, pessoal, boa noite. Vamos aí para mais um dia de discussão cômica e dramática. É isso aí. Mais pra cômica, né? Mais pra cômica. A gente vai começar com os nossos costumeiros recados, né? Antes de partir de cabeça para essa pauta. Você sempre pode acompanhar o Formiga na Rádio através do aplicativo da Rádio Geek, que tem versões para Android e iOS. Porém, você também pode acompanhar a transmissão com imagem através da página do Facebook da Rádio Geek, que também é compartilhada na página do Formiga Elétrica. Também nos procure nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @Rádio Geek BR e @Formiga Elétrica. Lembrando sempre que no Instagram o Formiga é formiga.elétrica. É isso aí, cavalheiros? Beleza. É isso aí. Maravilha. Vamos lá, então. Quem é o primeiro da nossa lista, né? Vamos deixar claro que o que nos motivou a pegar essa pauta hoje é os comentários que tem rolado a respeito do Adam Sandler aí no filme da Netflix, né? O Joias Brutas, né? Que alguns estão gostando, outros estão falando não tão bem, né? E a gente aproveita esse mote, até porque o Adam Sandler não é a primeira vez que ele se aventura em papéis mais sérios. E a gente vai desenrolar isso e lá pro finalzinho a gente vai chamar mais um integrante aí por telefone para comentar o Joias Brutas, porque vergonhosamente nenhum de nós aqui viu ainda, né? Tá recente. Mas... Antes de nós irmos para o primeiro ator de nossa lista, eu gostaria um pouquinho que a gente falasse sobre esses dois gêneros que a gente vai trabalhar aqui, o drama e a comédia, porque por mais que eles pareçam opostos, eles são os gêneros que mais se interligam, são os mais próximos entre si. Por exemplo, vamos pegar uma cena que possa ser cômica, o Charlie Chaplin caindo de uma ponte, por exemplo, com uma música engraçada, tal, é uma cena de comédia. Se você mudar, por exemplo, a trilha sonora dessa cena e esquecer todo o background que você tem, que é o Charlie Chaplin, que trabalha com comédia, você vê uma cena que ela pode ser dramática. A mesma situação, ela pode ter um viés cômico ou um viés dramático, porque o drama, ele trabalha basicamente, essencialmente, com a questão da redução. Você pega um personagem, você pega uma situação e coloca em uma situação dramática, uma situação que te gera uma empatia, porque aquela pessoa está sofrendo, está sentindo alguma coisa, enfim. Quando você pega a comédia, você também trabalha com a redução, só que a redução daquele personagem a um status menor, onde você, como espectador, se sente superior. Exemplo, desenho animado Tom e Jerry, quando o Jerry dá uma panelada na cabeça do Tom e a cabeça do Tom fica no formato da panela, por exemplo. Você está reduzindo aquele ser vivo a um ser inanimado, um objeto. Do mesmo jeito que numa cena dramática, que você reduz aquela pessoa de um estado de graça, um estado normal, e coloca ela num estado deplorável, por exemplo. E não é à toa
que atores que conseguem ser ótimos atores de comédia, eles conseguem também ser bons atores dramáticos, porque eles têm um controle facial muito grande. Principalmente aqueles que começaram fazendo imitação. Por exemplo, o Jim Carrey da vida, que talvez seja o mais conhecido da galera aí, que fica sempre brincando com esses dois lados, comédia e drama. O controle que ele tem de cada músculo da face possibilita ele que faça esses dois trabalhos de uma maneira bem bacana. Tirando algumas cenas específicas, tal, que o pessoal coloca a carga de comédia dele e acaba rindo em cenas dramáticas, né? Mas no geral, esses atores que se dão bem em comédia, eles conseguem também se dar bem no drama. Só antes da gente continuar, você que está acompanhando a gente ao vivo, manda comentários, fala aí dos filmes aí com atores cômicos em papéis sérios que você lembra aí, que você gostaria de comentar, que a gente comenta aqui com todo o prazer. Só fazendo um complemento da fala do Gustavo antes de passar a bola para o Paulo, é muito tênue também essa transição entre gêneros, e eu acho que um exemplo bacana que tem nesse sentido, não é comédia e drama, tal, mas é mais ou menos, sei lá, suspense ou drama. Tem um vídeo em que pegaram uns trechos do episódio do Breaking Bad, da mosca, e colocaram uma claque de Chaves, assim, remontaram e tal, que virou comédia, né? Até brincaram, né? Remontaram como se fosse o seriado do SBT. Meu professor é uma droga. E, cara, e você olhando aquilo, trocando o som, sabe? Trocando e remontando, ele vira uma comédia, de fato, né? Isso é muito interessante. Legal. Não, e só complementando isso também, talvez indo para um outro lado, antes de a gente entrar em ideias e exemplos, vamos dizer assim, é sempre legal pensar, né, o que realmente motiva esse ator também a fazer, né? Porque a gente talvez vá falar mais de exemplos de atores que trabalharam bastante na comédia e depois começaram a trabalhar com drama, né? Eu acho que às vezes ele tem aquele momento, né, que ele precisa ser levado a sério como um ator, né? Então, se ele está fazendo diversos filmes de comédia, também Jim Carrey, Adam Sandler, que é o que motivou esse papo aqui, e se ele faz demais, né? São muitos filmes, né? Ele tem essa ideia de preciso que me levem a sério, né? Então, vou fazer um filme de drama e aí tem aquela motivação, também quero ganhar um Oscar, eu quero ser um cara lembrado, quero, né, que mostre que eu sei atuar, não sei só fazer caretas, né, como era o Jim Carrey, e aí obviamente ele se mostrou um grande ator também depois, e é legal, não, só para contextualizar essa parte da motivação deles, né, desses atores, né? Eu acho que o primeiro caso que a gente pode puxar aí na história do cinema, me corrijam ouvintes, espectadores aí, que lembrarem de coisas anteriores a esse caso, acho que o Jerry Lewis com certeza é o primeiro caso, né? Primeiro que tem aquela história famosa, né, do dia em que o palhaço chorou, que é o filme nunca lançado, né, do Jerry Lewis, mas ele também, em 83, ele fez O Rei da Comédia. Que é legal, né? Apesar do nome, né, um filme é um drama. Né? Sim. Eu diria, o próprio Charlie Chaplin tem segmentos que são mega dramáticos, né, em seus filmes. Mas realmente acho que o Jerry Lewis é aquele lá que de fato fez obras isoladas. Sim. O Chaplin também fez Luzes da Ribalta. Isso, né? Luzes da Ribalta, exato. Não, e é legal falando dos comediantes, né? Que existem alguns níveis, né? Então, porque se a gente pega o Adam Sandler, o Jim Carrey, ou sei lá, o Will Ferrell em menor expressão, mas existem esses, né, que aceitaram fazer, né, uma atuação de protagonista. Mas existem outros, até que dá para lembrar de alguns exemplos, que não chegaram a tanto, né? Que assim, só participaram fizeram papéis mais sérios, mas mais como coadjuvantes, né? Não tão... E assim, quando um ator de comédia, né, é um protagonista, e a gente, né, tem todo o histórico do cara como comédia, chama muita atenção, né? Então você pega o Adam Sandler, por mais que ele tenha feito Embriagado de Amor, né? Ele ter feito esses Joias Brutas, que ainda não vimos, né? Mas isso já causou uma comoção, né? As pessoas, o Adam Sandler fazendo um filme de drama, né? Sim. E ele tá bem, não sei o quê. Não sei opinar também, porque eu não vi, mas... Aliás, o Adam Sandler ele também fez Reine Sobre Mim, que é um drama muito mais pesado do que o Punch Drunk Love, né? O Embriagado de Amor, né? Tem um título, né? A gente precisa fazer um programa sobre títulos também. Né? Boa, esse é bom, esse é bom. Traduções? A gente já fez um programa desse em vídeo. Já fizemos um Perdidos podcast. na tradução.
um podcast sobre isso, tá lá, quem quiser ver, tá lá no Spotify do Formiga Elétrica, no site Formiga Elétrica, só dá uma olhada ali. Bom, a gente já tá entrando aí já na pauta em si, né, falando de alguns atores, então aproveitando o gancho da galera que tá ouvindo / assistindo a gente aqui, a Alessandra Xixa falou pra gente falar sobre o Jim Carrey, dando o exemplo de um ótimo filme dele, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é um filme, assim, bem criativo, um filme bem diferente, tem ele e Bem dramático. Oi? E bem dramático. E né? bem dramático. Sim. Exato. Tem um elenco bem bacana. Pra quem não assistiu, uma breve sinopse desse filme. Você tem um casal, o Jim Carrey e a... Me fugiu. Kate Winslet. Kate Winslet, a Eterna Rose do Titanic. Onde eles são um casal e tem um procedimento que faz com que você consiga esquecer as lembranças daquela pessoa que você terminou, teve um trauma, coisa assim. Mais que isso seria um spoiler, mesmo que o filme seja um pouco já antiguinho e provavelmente todo mundo que está assistindo a gente já assistiu, ainda assim, para quem não viu, vale a pena manter a experiência. Mas, de qualquer jeito, é muito interessante porque você está trabalhando não apenas um filme dramático no sentido linear, mas um filme que não deixa de ter um fundo de ficção científica, um filme que tem um toque de surrealismo, e ali o Jim Carrey consegue ter momentos engraçados, mas é aquela comédia, que é aquela comédia, não vou dizer da pena, mas é aquela comédia empática, aquela comédia involuntária. Você ri da cena, mas você consegue enxergar o personagem numa circunstância que não é tão legal, numa circunstância que ele está realmente sofrendo. A exemplo, por exemplo, de outro filme com o Jim Carrey, o Show de Truman, onde ele tá lá no espelho fazendo gracinha, é uma cena cômica, mas você sente que não é cômico, você sente a solidão daquele personagem, né? Bom exemplo, e até pegando a filmografia do Jim Carrey, ele talvez seja um dos mais, assim, que mostraram bastante talento, vamos dizer assim, na parte dramática, sendo, né, um grande ator de comédia. Ele tinha feito diversos filmes, né? Ele ficou muito conhecido por Ace Ventura, ficou conhecido pelo Debi Lloyd, enfim. Eu acho que o primeiro dele mais dramático foi o Show de Truman, né? Sim. E que, assim, eu acho que foi legal o Jim Carrey, porque acho que ele passou por uma transição, né? Então, o Show de Truman, ele é um drama, mas é um drama, assim, leve, né? Então, você assiste tranquilo, assim, você não... Né? Então, tem o drama, né? Tem um pouco de algumas gracinhas, assim, enfim. Depois ele fez o Mundo de Andy, que aí sim, por mais que tenha algumas situações até de comédia, até engraçadas... O filme, ele é um drama, o personagem é perturbado, né? Enfim, nossa, eu lembro até quando fui ver no cinema e o Jim Carrey, todo mundo tinha aquela... Pô, o Jim Carrey só faz comédia. Aí vai lá, vai fazer as caretas. E ele começou, no começo do Mundo de Andy, tem, né, aquela cena que ele tá lá, né, no palco, aí ele faz aquela brincadeirinha lá, You Not Say The Day. O cinema inteiro deu risada, rachou o bico, mas foi só ali. Porque depois o filme dá a queda, né, pro drama. Tipo o JCVD dele, né? Exato. E aí, eu lembro que no final, nossa, um monte de gente não gostou. Por causa disso, porque você vai lá esperando que o Jim Carrey vai fazer brincadeiras. Então, eu acho que o Jim Carrey, ele fez uma passagem legal até chegar no Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, porque aí já foi mais pro drama mais forte. Então, ele... Show de Truman, Mundo de Andy... Caiu no Brilho Eterno, que é mais pesado. Fez o Cine Majestic também. Que aí foi depois, né? Depois do Brilho Eterno, acho que é antes. Eu não tenho Eu certeza. vou conferir aqui. Mas assim, o problema do Mundo de Andy também é a forma como esse filme foi vendido. Porque você vê os trailers, eles querem aproveitar a cara do Jim Carrey pra dizer que o filme é uma comédia e tal, mas na verdade é um drama sobre um comediante, né? E a própria presença do cara acaba sendo um problema comercial pro filme, né? Então... Eu lembro quando saiu o número 23 do Joel Schumacher. Então, aí ele já fez um suspense. Né? Só que a primeira cena, eu lembro disso quando eu vi no cinema. A primeira cena que ele é atacado por um cachorro, eu dei risada, por exemplo. E não é uma cena pra ser cômica no filme, mas é que realmente Carrey tinha aquela carga. E só ressaltando aqui a informação, então, dando a informação, o Cine Majestic de 2001 e o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças 2004. Tá vendo? Tava certo, então. Você sempre está certo, meu caro. Até quando tá errado, né? Bom, vamos lá. Legal. Eu acho que assim, também falando aqui agora um pouquinho da experiência, teve uma época que eu fiz muito curso de direção de atores. Preparação de ator, direção de ator, justamente para melhorar a minha direção de ator nos meus curtas. Aí, uma coisa que foi bem interessante é que um dos cursos que eu fiz foi de atuação. Justamente para sentir na pele aquilo lá, para saber como direcionar melhor os atores e tal, mas eu queria sentir na pele.
E o interessante é justamente essa questão da comédia. A comédia é muito difícil de você fazer. Uma coisa é o cara ter timing pra piada, que muito stand-up tem, só que às vezes você bota uma câmera na frente dele pra ele atuar, o cara não consegue. O cara só consegue fazer piada, só tem timing de piada. Já outros, eles conseguem ter não só o timing da piada, mas sim todo esse controle facial. E, assim, na comédia, isso é uma coisa extremamente difícil. Normalmente, um grande ator de comédia, ele consegue ser também um grande ator dramático. Principalmente quando ele consegue brincar com a questão da sutileza. O Jim Carrey é um cara que ele consegue ser over, por exemplo, no O Mentiroso, que ele é super over, mas, ao mesmo tempo, ele também consegue fazer comédia em algo um pouco mais contido, como o próprio Show de Truman, que tem aquelas cenas um pouco mais cômicas. Ele tem esse controle. Outro cara que tem esse controle, eu acho que a gente pode falar um pouco dele, é o Steve Carell. Com certeza, com toda certeza. Foxcatcher é maravilhoso, Exato. cara. Nossa, que atuação, meu. Não, é uma atuação tão bacana dele, que assim, é claro que a maquiagem muda um pouquinho o rosto dele, mas se você pega um desavisado, ele pode até achar que não é o Steve Carell, né? Pra quem não sabe quem é o Steve Carell, o virgem de 40 anos, o âncora ele também tava, né? The Office, né? Também The Office acho que é o mais... Todo poderoso com o Jim Carrey, que ele é o rival, o âncora dele. E o no segundo é ele, é o E no principal. segundo ele é o Engraçado que no âncora eu acho ele o menos engraçado do filme, cara. Curiosamente, né? Enfim. Eu sou mais o Will Ferrell e o Paul Rudd no filme do que o Steve Carell. Mas também eu gosto dele, ele é bem versátil, mostrou-se depois. O Foxcatcher, inclusive, se eu não me engano, ele teve até indicação para Oscar, não sei se ganhou também. Não, acho que não. Que também não é tão comum, né, disso acontecer, de atores de comédia, né? Falando no Will Ferrell, quase ninguém lembra, né? Não foi tão alardeada a passagem dele pelo drama, né? Então, exatamente. Acho que desses que a gente está falando, de exemplo do Jim Carrey, Steve Carell, eles têm diversos exemplos hoje, né, de filmes de drama. O Will Ferrell, não, né? Ele tem o Pronto para Recomeçar. Sim, que é muito bom. Que é muito legal. Muito bom. Ele como protagonista, dramão também. Acho que é o único, né? Dele. Tem até O Mais Estranho que a Ficção, que tem muita coisa de comédia, também, mas ele também transita um pouco no... Ele é um show de Truman, só que o show de Truman é muito drama, pouca comédia. Acho que O Mais Estranho que a Ficção já é muito comédia e pouco drama. Sim. Só que ele consegue fazer essa transição muito bem. É que não fica tão marcado, né? É que a verdade é que, assim, pro público é muito mais vendável um ator de comédia do que um ator dramático. Assim, tirando, grandes atores, sei lá, uma Meryl Streep da vida, tal, que leva a galera... Ainda assim, esses atores, quando são marcados pela comédia, é muito difícil sair. Então, quando fazem um drama... Por exemplo, o próprio Jim Carrey, assim, mesmo ele tendo feito ótimos dramas, estão entre os melhores filmes dele. Inclusive, a Alessandra aqui, que falou pra gente falar do Jim Carrey, falou que o Brilho Eterno... falou que o Show de Truman é o filme da vida dela. E, bom, realmente é um filmaço. A montagem desse filme é genial. Mas, então, voltando um pouquinho... Então, realmente, assim... Um ator, quando ele é marcado pela comédia, os produtores, os agentes vão vender muita comédia pra ele, né? E até o caso do Will Ferrell é interessante porque tem um filme novo com ele agora, saindo, chamado Downhill, que é uma refilmagem de um filme sueco. E o filme é um filme de drama, né? Eu já vi, um filme muito bom, é um filme, é uma família, né? Acho que eles vão para os Alpes Suíços, aí tem uma avalanche, né? E aí a situação é que o pai da família, ele não protege os filhos quando vem avalanche. Então ele se protege. E quando a avalanche para, né? Aí surge todas essas situações em família, né? Porque aí começa a perder um pouco do respeito pela esposa, enfim. Né? E só que a refilmagem com o Will Ferrell, que tá saindo agora, acho que deve ter saído, vai sair. Já é a refilmagem do filme, mas pra comédia. Ah, tá. Nossa. Então, aí eu não tenho... O tema, ele é meio... É bem dramático e, assim, eu não tenho ideia como é que vai sair isso aí. Mas, enfim, né? Mas o Pronto para Recomeçar é um grande filme. É um filme bem até pelo legal, personagem. cara. O personagem dele é um personagem que fica recentemente desempregado, assim, ele é um alcoólatra. Então Mora no Gramado, né? Então, já é um personagem bem dramático. E é curioso, mas ele faz bem, né? Mas não exploraram mais o Will Ferrell muito nessa...
Dos anos 80, quem tentou várias viradas assim de carreira foi o Robin Williams, né? Acho que ele foi o cara que ganhou mais Oscar, tentou. Mas só no Gênio Indomável. Demorou. O Gênio Indomável é o que? 97? O Gênio Indomável, vamos conferir aqui da internet, que salva vidas, 97, Good Will Hunting. Pois é, eu já tava tentando fazer isso lá nos anos 80 com Bom Dia Vietnã, que tem bastante drama, tem menos comédia. Depois ele fez do mesmo diretor do Show de Truman, Sociedade dos Poetas Exato. Mortos. É um bom filme também, uma puta atuação do Robin Williams. Embora ele estivesse levando da comédia para o drama o mesmo tipo de papel que ele fazia, né? Que é o carinha oprimido pelo mundo, ele é o bom e o mundo, sabe, tá contra ele e tal. Depois ele fez um que eu adoro, do Terry Gilliam, Pescador de Ilusões. Isso. Que tem O Robert De Niro. Jeff Bridges. Jeff Bridges. Isso. Que é um bom filme, mas ele também dá a deixa pra ele, como se diz, exercitar o lado cômico. Isso. Né? Mas é um filmaço também. O Robin Williams, ele acho que foi o cara que, assim, nos filmes de comédia dele, ele consegue ter pelo menos uma cena bem dramática. Até por mais, por exemplo, uma Babá Quase Perfeita, que é um filme todo de comédia família, tal. Poderia ser até dirigido pelo John Hughes, né? Tranquilamente. Fácil. Quem foi que dirigiu? Chris Columbus, né? Chris Columbus. Tem a cara do Chris Columbus. Tem. Filhote, né? Do John Hughes. Mas assim, você percebe que tem vários momentos que ele consegue fazer aquela pose dramática, né? Então, principalmente quando ele sabe que ele vai perder os filhos lá no tribunal, né? A custódia dos filhos e tal. E no caso, até outros filmes, por exemplo, que são uma mescla perfeita, assim, perfeito no sentido que é 50% drama, 50% comédia, como, por exemplo, Patch Adams. Por exemplo. Sim. Mas tem um filme de drama dele que eu particularmente gosto muito, embora devo confessar que faz muito tempo que eu vi, então minha memória pode ser apenas afetiva, mas aquele Amor Além da Vida, que é baseado até num romance do Madison. Que a minha memória me diz que é um filme muito bom, aliás, é um filme bem criativo, eu acho ele um filme belíssimo, assim, visualmente era bem legal. Visualmente tem aqueles conceitos da pintura, tal, que o pós-vida, a pessoa que cria a ideia é uma pintura, enfim, visualmente é um filme bem interessante, o roteiro não vou lembrar muito, mas é também um filme com uma carga dramática muito grande, porque ele perde os filhos, ele morre, a esposa fica lá, ele vê a esposa tentando cometer suicídio. É um filme com temas muito fortes e os momentos que tem, assim, tem acho que 2 ceninhas pequenas de comédia no filme, é aquela comédia que é mais o alívio de você como espectador de ver tanta desgraça acontecendo com aquele personagem. Só comentando rapidinho, a diferença... É engraçado, né? Você fala o Robin Williams, mesmo nos filmes de comédia, você tem cenas de drama, né? É porque talvez, se a gente comparar com Jim Carrey e Will Ferrell, a gente já espera mais comédia pastelão, mais idiota, né? E o Robin Williams não, né? Então ele já tem mais esse lado, né? Então eu acho que a diferença entre eles é razoável, porque talvez o impacto ainda é muito maior de você ver o Will Ferrell fazendo um papel de drama do que o Robin Williams, né? Com certeza. E o Jim Carrey também, quando ele começou a fazer, o humor dele era careta, né? Era humor físico, enfim. Sim. Foi bem talvez mais impactante, né? Ele é uma cria do Jerry Lewis. Não, e toda essa galera do Saturday Night Live também, né, cara? O Mike Myers fez papel dramático também. Ele fez Estúdio 54, né? Embora não seja o papel principal, mas é um papel dramático, né? Esse acho que entra no exemplo que é aquele que eu falei de... Ele nunca foi um protagonista dramático, né? Não. Porque ele esteve no Bastardos Inglórios também. Bastardos Inglórios esteve no Bohemian Rhapsody, agora há pouco também. Eu não vi, mas A Alessandra, comentando alguns filmes que nós falamos, da Sociedade dos Poetas Mortos, que ela fala que é o filme da vida dos professores. Realmente, todo professor, né, se vê na pele do Robin Williams, né? Esse filme, ele causou de uma forma, né? Foi engraçado isso também. Ela também comenta que Amor Além da Vida é mais visual do que qualquer outra coisa. Ela pede até perdão pela indelicadeza. Então, como eu tô suspeitando, provavelmente a minha memória é mais afetiva, mas ela tá corroborando que visualmente, realmente o filme é bacana. Tem conceitos bacanas. O roteiro, realmente, eu não lembro. Provavelmente ele deve estar do lado piegas. O Anderson tá perguntando. Anderson de Oliveira Lara, por sinal, nosso queridíssimo apoiador, né?
Ele pergunta aqui: boa noite, senhores. Para vocês, qual ator conseguiu ou está conseguindo sair do estereótipo de apenas um personagem? Eu pensei que ia falar apenas um rostinho bonito. Né? Vamos pensar. Bom, provavelmente dentro da comédia, né, que tá... Cri. É difícil, né? É difícil. O Robin Williams quase conseguiu, mas... né? É que o Robin Williams não é um personagem, mas é um perfil de personagem, né? Exato. Mas o pessoal eu quero costuma esquecer que ele fez 2 bons suspenses, né? Que Insônia. E Retrato de uma Obsessão. Isso, é muito bom também. Bem legal. É muito é bom o também. Insônia, né? Verdade. O Insônia, ele Tinha com Al esquecido. Pacino, assim, é muito bom. Esse Retrato de uma Obsessão também, ele tá bem diferente, ele tá muito bom. O Jim Carrey, ele fez muitos papéis diferentes também, né? Até dentro da comédia ele conseguiu ser relativamente versátil. Puxa, dentro da comédia é Difícil. complicado, hein? A gente tem alguns exemplos que é o contrário. Por exemplo, o Joe Pesci, né? Conhecido dos filmes de máfia do Scorsese, né? O cara turrão e tal. E ele é o vilão do Esqueceram de Mim. Sim. E também o bobão no Máquina Mortífera, né? Exato, Máquina exato. Mortífera 2, 3 e 4. Sabe quem tem feito uma transição que parece que tá bem sucedida? Acho que o cara vai... Olha, vou responder a pergunta do Anderson com um cara que nem é tão conhecido aí. Talvez eu fale o nome dele, assim, pouca gente saiba de quem eu tô falando. Mas um cara do The Office, John Krasinski. Me relembre... É o... É o Jim do The Office. Ah, o Que Jim. agora é o Jack Ryan no É Tom mesmo, Clancy é mesmo. da Amazon. Fez Um Lugar Silencioso. né? Esse cara, inclusive, dirigiu esse filme, né? Isso, exatamente. Ele ainda não se aventurou pelo drama, mas já fez algumas coisas bem diferentes. Mas de qualquer forma, ver ele, talvez, assim, fazendo um drama, não tenha tanto, assim, talvez tanto impacto como... Mas legal. E tem também mulheres, né, que também se aventuram, né, com comédia, a Melissa McCarthy, né, que também é bastante conhecida pelo Bridesmaids, né, tem diversos filmes de comédia, né, comédia besterol, também fez agora o... Como é que é? Me perdoa. Nossa, eu esqueci o filme. Eu vi, o filme é bom. Cara, olha, é tão bom que eu não... Qual que é o nome dela? Melissa McCarthy. As Bem Armadas? Não, então, Bem esse é a comédia. Mas ela fez um drama recentemente, acho que é Poderia Me Perdoar, alguma coisa nesse sentido. Ah, Melissa McCarthy. Agora que eu tô vendo, tô reconhecendo, ela fez aquela comédia que ela é uma policial. Acho né? que foi o único drama Mike que ela Molly. fez. A comédia policial Mike Molly. Mike Molly. Mike Molly, isso. Eu lembro Nossa, dela nem no lembrava, Bridesmaids, cara, que tem uma cena escatológica. E ela tá engraçada. E ela é engraçada, mas aí ela fez esse filme que ela faz o papel de drama. E aí foi comentado também isso, porque ela sempre fez filme de comédia, enfim. Tem um caso, você encontrou aí a ficha? Já viu? Lembra só o nome aí do filme, só pra eu... O que é que você ia falar? Pode falar. Não, eu ia vou achar falar. Acho que eu poderia me perdoar. Uma coisa assim. Eu ia falar de casos assim que são meio inversos, né? E as carreiras. Não que seja uma carreira errática, tá? Mas a Whoopi Goldberg, ela apareceu pro mundo na Cor Púrpura, que é um mega de um drama, Sim. e depois virou atriz cômica. Mas né? aí eu já tenho outros exemplos também pra poder passar. Estamos falando do inverso agora, né? Então começa no drama e cai na comédia. Leslie Nielsen. Leslie Nielsen é uma figura tão clássica porque ninguém lembra dos filmes sérios dele, né? Até mesmo porque os filmes sérios dele por exemplo, o que me vem na cabeça, até mesmo pelo meu perfil, é o Planeta Proibido. Sim. Para quem tem interesse em ficção científica, nós do Formiga fizemos um vídeo lá no YouTube, nosso canal, sobre esse filme Planeta Proibido, que é um filme onde o Leslie Nielsen você vai conhecer como aquele senhorzinho simpático de cabelo branco dos filmes do Corra que a Polícia Vem Aí. E nesse filme ele faz um papel sério e ele não está de cabelo branco. Importante ressaltar. Tem Creepshow também. Ele Creep tá Show. em um dos segmentos do Creepshow. Acho que no último, que ele prende o cara dentro de uma casa, eu lembro disso aí. Isso. Que no final arranca a cabeça, faz o bolo. Não, ele fez acho que um slasher também. Um desses slasher ele fez. Assim, mas nunca fez papéis, né, de Exato. destaque, Não, né? então, mas ele ficou famoso pela comédia, porque antes ele era um ator completamente Sim. inexpressivo, né? Sim. Agora, tem o John C. Reilly, por exemplo, que aparece no meio da década de 90, nos filmes do Paul Thomas Anderson. Sim, pô, tudo bem que ele era engraçadão no Boogie Nights, mas ele tem... O filme anterior do Paul Thomas Anderson, cara, é um papel mega dramático que ele faz lá.
E aí depois se juntou com o Will Ferrell, Aí transitou... descambou. ele fez Magnolia, né? A década de 90 ele Depois ainda foi tava- com Polanski, né? O Deus da Carnificina. É verdade, Mas, é verdade. mas esse é, cara- é com quem ele anda, né? Então, se ele andou Sim. com o Will Ferrell, Não, já... precisamos falar sobre Kevin. Mas sim, mas o Leslie Nielsen também. A hora que ele começou a andar com o Triozás, ferrou. Porque ele fez o Airplane e depois o... Aí acabou, verdade. Mas acabou, realmente, acabou. ele como ator de papéis mais sérios, por assim dizer, ele, assim, nem fede nem cheira. O próprio Planeta Proibido, poderiam colocar qualquer ator no lugar dele que não faria a menor Acho que não tem diferença. nenhum filme famoso, né? Assim, fora o Planeta Proibido, que Não. também não é um filme famoso. Não, e é famoso só por ter sido marcante na ficção científica, mas de longe, assim, não é. A atuação de longe é a coisa mais interessante, né? A Bianca respondeu aí o nome do filme da McCarthy. Olha só, e isso que é a maravilha Poderia da me perdoar, internet, não é né? isso? Poderia me perdoar. Aí. Poderia me perdoar. Eu posso perdoar vocês por terem esquecido o nome, eu não... Não, Obrigado, eu nem hein? Valeu, sabia Bianca. que filme era esse. Quem puxou foi ele, então... Não, o filme é legal. Mas assim, pegando esse gancho também, o Charlie Sheen também é outro, né? Que começou no drama. É E aí verdade. foi trabalhar com o Triozás, fez Top Gang. É verdade. Aí, engraçado que depois você não conseguir mais levar ele a sério, né? Porque ele começou até tentou fazer alguns filmes mais sérios, depois do Top Gang. Aí depois ele foi que ele fazer o Two and a Half Men, ferrou, né? Então aí... Tirando comédia, ele é um ator ruim. Sim. Eu lembro, outro dia eu tava comentando com o Daniel que eu revi A Invasão, que tá no catálogo da Amazon Prime, que é horrível. Mas Eu ele lembro faz um disso. papel sério de um radioastrônomo. Ele tava e no Curtindo a Vida Doidada também. Tá. É mesmo. Mas ele é muito ruim. Tirando Platoon, que ele tá bem no Platoon, que Platoon é um filmaço e todo aquele que... Não é que ele tá bem, todo o contexto que ele está torna... Exato. É tipo no futebol, quando tem um jogador meia boca, mas se o time é bom, Exato. ele vai ser considerado um cara bom. Exato. Eu ia dar exemplos aqui de jogador de futebol, mas não vou entrar nessa. Agora, tem alguns atores que conseguem, na verdade, que não são reconhecidos como atores de comédia ou atores dramáticos, são atores que sempre estão brincando aí nesses lados. Um exemplo que eu tenho aqui é, por exemplo, a Sandra Bullock, que ela faz muita comédia, desde comédia um pouco mais Sessão da Tarde, pastelão e tal, até comédias um pouco mais sutis e papéis dramáticos. E ela consegue passar veracidade em todos eles. Então ela tem aquele filme do jogador de futebol, o... Não sei o que ela de um sonho. bem dramalhão, né? É, o Isso aí, dramalhão. né? Tá. Sonho Não sei o que Impossível. ela... Um sonho impossível, exatamente. Isso, ela tem um sonho impossível e a proposta... Sonho possível ou sonho sabe? impossível? Um sonho possível. Sonho impossível. Então ela sei. tem um sonho impossível e a Miss Simpatia. Então, assim, ela consegue passar essa veracidade nos dois papéis sem cair naquela peleja, tipo, é uma mulher de comédia ou é uma mulher dramática. Ela consegue transitar e o público não taxa ela de nada, né? Isso é muito bom pra carreira de uma atriz. E Bird Box, cara? O que você acha de Bird Box? Cara, eu vi 10 minutos e eu tive que tirar, cara. O Bill Murray também é um ator, né? Que, assim, ele Bill cresceu Murray. bastante em filmes de drama, né? Principalmente com o Wes Anderson, ele fez uns dois, né? Mas acho que o que revelou ele para esse lado dramático foi a Sofia Coppola com o... Encontros e... Lost in Translation. É Encontros e isso, eu falo Desencontros. perdido na tradução. Mas esse é um filmaço também, Esse é um sabe? filmaço. Quando você pensa na reunião de atores improváveis, né? Scarlett Johansson, 15 anos atrás, e o Bill Murray, cara, que... Tem sabe? o Flores Partidas, né? Que Flores é do Partidas, Jim exatamente. Jarmusch, também que é super legal. E aí ele também faz um papel bem dramático. Você tem que colocar o cara em papéis que, tipo, o personagem tenha que expressar algum tipo de vazio, né? Porque Sim. ele tá longe de ser um grande ator também. Eu acho que é meio que similar ao que fez a carreira do Clint Eastwood por décadas, né? É colocar o cara no lugar certo. Exato. Né? Então, Exato. E tem também a questão, assim... Alguns atores de comédia, marcados pela comédia, eles têm uma vantagem intrínseca, que é assim... Quando alguém te faz rir, automaticamente você tem uma empatia com a pessoa. Então, eu nunca tomei café com Jim Carrey, mas eu tenho empatia pela pessoa dele porque ele me fez rir. Então, a partir do momento que você vê essa pessoa numa situação dramática,
né? Você vê lá ele chorando e tal, você pensa, poxa, uma pessoa tão feliz, igual falaram do Robin Williams, né, quando ele se suicidou, nossa, uma pessoa tão feliz, como é que você sabe que ele é feliz, né? Tipo, pelo contrário, né, que ele fazia papéis cômicos. Então, assim, esses atores de comédia, eles têm essa vantagem, entre aspas, intrínseca, que quando eles têm uma cena dramática, é muito mais fácil você, como espectador, se compadecer com eles. Puxa, uma pessoa tão engraçada tá chorando, realmente deve ser algo pesado, né? Agora, tem alguns casos bem específicos em que você tem um ator muito bom que quando ele vai pra comédia, ele fica meio inexpressivo, é qualquer coisa, como, por exemplo, Jake Gyllenhaal. Achei que você falou Stallone. Cara. Pare, senão a mamãe atira. Esse filme é ruim, hein? Esse filme é ruim em todos os sentidos, né? Qual comédia do Jake Gyllenhaal, cara? Por exemplo, Amor e Outras Drogas. Eu não vi. Mas vai muito no que você falou, assim, né? O tom de você ter a comédia é difícil, né? É difícil. Pra alguém fazer, né? Então, por mais que o cara seja muito bom ator dramático, pra fazer comédia é outra coisa. Né? Exato. Assim, pode... E às vezes até uns grandes atores dramáticos nem se aventuram a fazer comédia, porque eles podem até, vamos dizer assim, sei lá, ficarem manchados, né? Exatamente. Não saíram bem na atuação, enfim. Mas tem também a gente falou já alguns, né, exemplos, mas tem os atores, né, de comédia que também, que eu tava lembrando, que nunca se aventuraram em drama. Né? Então, sempre se mantiveram em comédia, então acho que não tiveram essa... O Chevy Chase. Me lembra um filme dramático do Chevy Chase? Nossa, nenhum. Não tem. Não tem? Até o Steve Martin tem... Steve Martin tem. Tem filmes sérios e... Filme do David Mamet, inclusive. É mesmo, Isso. é mesmo. Só fez comédia. Participação aqui dos nossos espectadores / ouvintes. A Bianca tá falando que ela adora Amor e Outras Drogas, My Guilty Pleasure. Bia, eu nem acho... É do representante da Pfizer, né? Não, mas é verdade, a história é isso. O Jake Gyllenhaal é um representante. Nem que eu ache... Na verdade, eu não tenho muita memória do filme, pra ser bem sincero. Mas é que eu lembro que o Jake Gyllenhaal tava bem na época da ascensão dele, né? Assim, mostrando que o cara é bom. E nesse filme, assim, poderia trocá-lo por qualquer outro ator que você não sentiria a falta. Assim, então, ele é um ator que faz falta em outros filmes, por exemplo, imagina tirar ele do Abutre. Você não consegue, nossa, né? É verdade. Agora, nesse daí, tranquilo. E o Anderson de Oliveira Lara, novamente aqui marcando presença, ele fala: o que vocês podem falar do Simon Pegg? Não lembro dele de muitos papéis mais sérios. Verdade. Eu sinceramente, não tenho nenhum conhecimento. Ele tá na série The Boys, do Amazon Prime, só que assim, é um papel... O papel dele em si não é cômico, mas é que a série tem essa pegada mais irônica e tal, então eu nem consideraria. Eu também realmente não lembro dele. Eu não vi tantos filmes dele também, né, pra falar a verdade, mas os que eu lembro são esses mais de comédia mesmo. Agora, nós já falamos de atores de comédia para o drama, já falamos de atores mais várias sérios variáveis para a comédia, e agora vamos falar só um pouquinho dos brucutus, caras de filmes de ação indo pra comédia. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos chamar a Bianca ao vivo para ela falar do Joias Brutas e o porquê, né? A gente trazer o esclarecimento aqui para nós que não assistimos já que ao filme. Todo mundo aqui tá Glória Pires, né? No Oscar. Né? Exatamente. Bianca, tá online já? Oi, gente. Tudo bom? E aí, beleza? Beleza. Então, ajuda a gente, já que você tá longe, tá em outro estado, tá a 4 estados de distância. Ajuda a gente aí na nossa falta aí, que ninguém assistiu Joias Brutas, e fala um pouquinho aí, tanto do filme quanto mas principalmente da atuação do Adam Sandler, por favor. Bom, eu cheguei no Joias Brutas, óbvio que, por exemplo, pela sinopse do filme eu talvez não assistiria, tá? Apesar da produção ser do Scorsese, e se tem o dedo do Scorsese, eu quase sempre dou uma estrelinha extra. Mas nesse caso, o Joias Brutas, eu cheguei no filme com muita informação. E eu acho que isso foi a grande vantagem, assim, porque eu cheguei de coração aberto nesse filme. Eu juro por Deus que eu estava assistindo, pensando, eu vou dar
uma moral aí, vamos ver, porque o Adam Sandler acabou ganhando alguns prêmios, né, por esse personagem, que é o Howard, que é um cara que vende joias, viciado em jogo, então ele tá devendo pra todo mundo na praça, assim. E na verdade a história é ele tentando se livrar das dívidas, com vários problemas familiares, amorosos, sexuais e afins. Só que o roteiro é legal, tá? É dirigido pelos irmãos Safdie, que já tinham feito um filme que eu adoro, que é O Bom Comportamento, né, com o Robert Pattinson. Só que agora eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se isso estava na direção de atores, se isso estava no roteiro, mas o Adam Sandler passa 2 horas de filme berrando no ouvido dos espectadores, no ouvido dos personagens. Claro que a gente percebe que isso é uma vontade dele de mostrar que o personagem tá no seu limite, ele passa muito trabalho, ele passa muito perrengue, ele tem um envolvimento ali com alguns mafiosos e tudo mais, mas até as cenas de máfia, onde ele é pego pela máfia, você tem vontade de rir, sabe? Porque chega um ponto que aquela gritaria toda passa a irritação e você começa a querer achar graça naquilo ali. Do meio pro final eu tava começando a achar graça. Mas há muito tempo eu não assisti um filme que, sei lá, fazia 20 minutos que eu tava assistindo e eu tava torcendo pro protagonista ser morto ou ser, sei lá, todo mundo pegar todas as coisas dele e ele ficar na miséria, sabe? Isso há muito tempo não acontecia comigo. Então, Joias Brutas, assim, eu cheguei preparada e também cheguei com críticas que inclusive comparavam o filme a um filme que eu amo com todas as minhas forças, que é A Morte do Bookmaker Chinês, o Cassavetes. Minha gente, se aquilo ali tem Cassavetes, meu nome, mudei nome, tá? Mudei gênero, se vocês quiserem, porque aquilo ali não tem nada de Cassavetes. E é uma gritaria, eu acho que o Adam Sandler confundiu uma atuação intensa com uma atuação barulhenta. E isso dá para perceber que ele acabou abafando, literalmente, os outros atores, não porque a atuação dele tá um nível acima, mas porque o tom de voz dele tá um nível acima. Então, assim, Joias Brutas, tem gente apaixonada por esse filme, eu li críticas, assim, com muitas estrelinhas, com muitos elogios, mas, assim, o filme tá longe de ser ruim, mas a atuação do Adam Sandler não é o que faz o filme valer a pena, não é o que você sai satisfeito depois de 2 horas de exibição. Os coadjuvantes, a Julie Fox, que é uma menina que está começando agora, ela tem um papel pequeno, que tem uma interação grande com o Adam Sandler. Ela brilha muito mais, porque você começa a prestar atenção nela, porque você não aguenta mais ouvir o Adam Sandler gritando. Então você presta atenção, o personagem dela poderia ter sido muito mais valorizado. Enfim, Joias Brutas foi bruto assistir. Foi uma luta comigo mesma. Mas você gosta dele no Embriagado de Amor e no Reine Sobre Mim? Com certeza. Eu fui cheia de esperança, Daniel. Eu fui assim, ó. Eu gosto de Embriagado de Amor, eu gosto de Reine Sobre Mim. Tinham as críticas positivas. Essa história de um cara que tá em decadência é um tipo de história que me atrai. Só que, assim, o filme começou e eu disse, tá, o que eu tô fazendo aqui? Por que isso? É cheio de clichês, tá? Não esperem, não é um roteiro brilhante. As cenas são muito bem executadas, mas não é uma história assim. Você já viu essa história, sabe? Do cara que tá devendo pra todo mundo e acaba. Tudo começa a dar errado, não só financeiramente pra ele. Mas, assim, Joias Brutas, assistam, tá? Tirem suas próprias conclusões, mas, assim, eu ainda sinto retumbar os berros de Adam Sandler na minha cabeça e isso não é legal. Em resumo, Bia, na sua opinião aí, já que o tema a gente tá falando de atores de comédia em papéis dramáticos, então focando na atuação da Adam Sandler, você acha que o filme chamou mais atenção por ele ter sido um cara conhecido por comédia e comédias ruins e que fez um papel de drama do que a atuação dele em si? É isso, sua opinião? Porque, na verdade, se você for ver todos os trailers dos Joias Brutas, é marcado nisso. O trailer tem vários trechos de críticas falando do Adam Sandler, não do filme, né? Então, assim, eu tenho certeza que muita gente colocou lá na sua lista
da plataforma Netflix esse filme, porque o Adam Sandler está muito bem nesse filme. As pessoas estão falando que ele está muito bem. Mas o filme em si funciona, mas eu vou te dizer que ele é um filme que ele poderia ser menos irritante se não fosse o Adam Sandler, ou se a atuação do Adam Sandler fosse mais focada numa coisa mais intimista e menos barulhenta. Não que você não possa gritar, você não possa, né, ser efusivo em cena, mas, assim, é demais, sabe? A gente chega num ponto que você olha e diz, chega, para de gritar. Ele precisava de um que não pouquinho de precisa direcionamento do Clint Eastwood, é isso, né? Mais ou menos. Entendi. Vai perguntar alguma coisa, Paulo? Não, beleza, não. Foi uma ótima explicação do filme e eu também acho que é o que a gente estava falando mesmo, né? Então, acho que o povo gosta de pegar um protagonista que é conhecido pela comédia, quando faz um drama, e aí, no caso, pelo que você tá falando, é um overreacted, né? Tá exagerado, e aí acho que as pessoas, aí cria-se um hype nisso, né? E acho que ajudou a divulgar o filme. E ele fica esperando, né, ganhar prêmio, né? Porque parece que ele ganhou, acho que um prêmio, né? Ganhou de cinema independente. Isso. E aí ele também estava esperando ser indicado pro Oscar. Não foi. Não, o discurso dele já foi irônico em relação ao Oscar, entendeu? Então, porque ele esperava... essas atuações... Isso me lembrou... Lembra do Cuba Gooding Jr., que ganhou o Oscar do Jerry Maguire? Exato, né? Show me the money, né? Ele fez depois um filme chamado... Lembra? Meu Nome Não é Rádio? Meu nome é Rádio. Meu nome é Rádio? Isso. Meu nome não é Johnny, né? Seu nome é Paulo. Boa. Que aí... Olha, assim, Selton Mello. Selton Mello também entra na nossa lista aqui. também. Boa. É A gente não tinha falado verdade. nenhum brasileiro, é verdade. A gente ficou devendo nessa. E, caramba, quebrou meu... Não. Não, porque assim, que ele fez um papel que é um papel engraçado, né? Ele era o alívio cômico no Jerry Maguire. Ele tá muito bem. Aí ele foi fazer esse Meu Nome Não é Rádio, não. Meu Nome é Rádio. E ele faz um papel exagerado, que ele tem, acho que ele é um deficiente mental. Mas é exagerado o papel dele, assim, e assim, incomoda o filme inteiro de você ver, né? Então ele não está bem. Então, enfim, mas ele fez... Homens de Honra. Isso, ele fez alguns filmes dramáticos. Cruzeiro das Loucas. Né? O Cruzeiro das Loucas tem essa também. Ele fez em 2000 Homens de Honra com Robert De Niro. Aliás, Robert De Niro, que é um que tá chamando, ele tá fazendo, né? Sim. Um ator mega intenso, mas também faz comédias, sei lá, entrando numa fria maior ainda, entrando numa fria mais gelada, sei lá o quê. Mas o Cuba Gooding Jr. é aquele lá também tá chamando, ele tá fazendo, né? É que agora já tá no momento de carreira, né? Agora já tá naquela, já acabou, né? Boa. Bianca, obrigado pela sua participação, obrigado por ter suprido a nossa falta aqui de informações em primeira... E não digo em primeira mão, mas, assim, informações valiosas sobre o filme que nós não tínhamos, né? Obrigado e continuaremos te chamando aqui quando faltar algum filme aqui na Informações banca. valiosas, o nome do filme é Joias Brutas, olha que legal. Tem tudo a ver. Podem chamar, mas assistam Joias Brutas que eu quero discutir com vocês, né? Vamos ver, vai ver, eu tô completamente errada. Eu que sou insensível, não você percebi nunca tá o errada, talento do que Adam isso? Sandler. Imagina. Beleza, faremos. Valeu, Bia. Falou, valeu. Beijo. Tchau. Sabe um cara que a gente tava esquecendo? Acho que vocês... Se eu falar o nome do cara, vocês não vão nem saber... Mas o Gustavo vai jogar aí, ele vai lembrar, vai jogar no Google, vai lembrar na hora que é o cara. Sad Baby, não, né? Não. Sad Baby é um caso à parte. Vamos lá. Patton Oswalt. Patton? Isso. Assim Patton mesmo. Oswalt. Vamos ver, estou vendo aqui na internet. Sabe quem é o cara, né? Sei. Ele fez um filme, Este aqui, ó. baixinho, gordinho, Ó, sabe de onde eu lembro desse cara? King of Queens. Blade Trinity. Nossa. Ele é o cara que monta as bugigangas Tá. pros caçadores de vampiros. Então, porque ele é mega nerd, sabe? Ele tá... Você vê nesses programas de Kevin Smith e tal, ele tá no meio e tal. Ele fez um filme chamado Big Fan, que é sei. roteiro vi. do... Não vi, mas eu tô ligado. Roteiro do cara que escreveu o roteiro e direção. Escreveu o The Wrestler, do Aronofsky. Olha só. É uma história mega bacana. Um torcedor fanático que é espancado pela estrela do time e ele não quer prestar queixa contra o cara. Entendeu? O filme é legal, mas passou assim completamente despercebido, né? Não, vale então fazer uma menção aí, o último filme do Clint Eastwood, a gente tava até falando um pouco antes, que é o caso Richard Jewell, que é o ator principal protagonista, que é o gordinho lá, que é do Cobra Kai.
Ele tem todo, né, um estereótipo de ser uma pessoa engraçada, né? E ele tá nesse filme, o papel dramático dele é impressionante, cara. E é o protagonista. Então, esse cara aí também talvez ele teria uma longa carreira como um ator de comédia. Pegou esse papel aí do último do Clint Eastwood e tá, arrebentou. O próprio Zach Galifianakis, né, conhecido Também. pelo Se Beber Não Case, tem outros filmes um pouco mais dramáticos. Não vou nem falar que são grandes filmes, né? Tem aquele que aqui no Brasil recebeu o título de Se Beber Não Se Apaixone, que é It's a Kind of a Funny Se Story. enlouquecer, Não se apaixone, exato. Traduzir pra pegar na onda do... É incrível. Exato, isso, né, cara? Ainda tem gente que Fazem se apega isso a essas ainda. estratégias de marketing, né, meu? Exatamente. É incrível. A gente não falou do Ed Murphy, cara. Do Ed Murphy, verdade. O Ed Murphy teve um papel muito dramático, que é um príncipe em Nova York. Porra, o cara tinha dinheiro, o cara foi pro Queens, na periferia lá, passou perrengue. Quem mais? Meu, tem um. Não, mas que assim, tem um que... Mas vai lembrar o filme do Ed Murphy, que é o que... A gente não falou o filme dele. Falou dele, mas não falou que filme. Que é... Dreamgirls. Dreamgirls, que ele ganhou o Isso. Oscar, é verdade. Isso. tem razão. Esse último dele, né, o Dolemite. Dolemite, Tá É na que o Netflix, Dolemite inclusive. ainda assim Mas é um ele faz personagem com vários trejeitos e tal, então fica bem aquela mescla que a gente tá falando, tipo um Jim Carrey da vida. Agora, tem um que ele é um mega ator, que ele começou com papéis sérios, do nada o cara descambou pra comédia romântica, péssimas comédias românticas, aliás, e depois o cara subiu numa curva ascendente, que é o Matthew McConaughey. Exato. Matthew McConaughey começou com papéis sérios, tem ele no... Aquele do... Tempo de Matar. O próprio Contato também, ele faz um papel sério e tal. No Tempo de Matar ele tá ótimo, aliás. A Mão do Diabo. A Mão do Diabo, verdade. Nossa, que filmaço. Todos esses que a gente falou, Tempo de Matar e A Mão do Diabo, eles estão no catálogo do Prime Video, cara. Quem não viu, putz, vá atrás, que é bacana. Mão do Diabo, inclusive, dirigido pelo Bill Paxton, né? Isso, exato. E até o filme lá que é o Clube de Compras Dallas, né? Sim. Que ele faz o papel de um cara com AIDS também, então ele tem toda aquela mudança física. Não, ele é um cara que acordou, assim, ele viu que ele tava fazendo com a carreira... Ele viu que ele tava Killer fazendo... Joe. Killer Joe, exatamente. Ele viu que ele tava fazendo com a carreira dele, aí um dia ele acordou e falou, agora eu vou ser foda. Né? Exato. E assim, ele fez o Mud, que é muito bom. Também. Depois ele fez o Killer Joe, que esse sim é realmente o filme da virada. Aí fez o Clube de Compras Dallas, fez True Detective na HBO. E aí, né? Aí foi fazer a Torre Negra, né? Mas assim, antes ele tinha aquele lá, Como Perder um Homem em 10 Dias, aquele outro filme com a Sandra... Não é com a Sandra Bullock. Não, ele fez um com a Sandra Bullock também, Putz, não cara, fez? ele fez... Ele fez isso com todas, né? Drew Barrymore, todas essas daí, tipo Maggie Ryan. Exato. Mas então, é que no caso dele, ele é um ator que fez comédias românticas, mas não era um comediante. Não era um comediante. Exato, um não era um comediante. comediante. Né? Agora, o outro que eu lembrei agora, o Ben Stiller, né? O Ben Stiller, sim, que o Ben Stiller também é outro que veio do Saturday Night Live, né? Como a maioria dos comediantes. Sim. Ele também é outro que começou a alternar, né, filmes dramáticos e de comédia. Depois que ele fez, né, vários de comédia, né? O Trovão Tropical, entrando numa fria que a gente já falou, mas depois ele começou a fazer vários filmes de drama, né? Sim. Tem um muito bom do Walter Mitty lá, que também que é legal. Esse eu não vi. É bom. Bom, não vai dar tempo de falarmos dos brucutus em Não? filmes de comédia. Stallone, o Schwarzenegger. Está acabando, já são praticamente 9 horas. Vamos escolher um, pelo menos? Vamos sim. O Anderson de Oliveira Lara comentou aqui também. Ele falou de Copland com Stallone. Isso. Copland é um bom filme, hein? Que a gente tem que... Mas a gente tem que guardá-lo para quando a gente falar de brucutus em papéis dramáticos, né? Isso, que é uma exato, categoria muito mais difícil de desenvolver, porque conforme a gente falou, às vezes o cara é um mega comediante, ele tem facilidade de migrar, né? Pro brucutu já é bem mais difícil, né? Exato, pro brucutu é bem mais difícil, porque daí entra a qualidade de atuação em si, né? Exato. Sim. Mas tem mais alguma menção aí de caras que fizeram aí a transição? Acho que da transição, acho que esses daí são os principais mesmo, porque é aquele negócio, né? Todos os caras ficaram marcados aqui, a gente já falou, e tem aqueles atores um pouco menores que ficam aí vira e mexe indo de um samba pro outro. A gente já falou do Mike Myers também, né? Não, acho que tem essas diferenças, né? Dependendo do comediante que faz um papel de protagonista, aquele que faz papel secundário, que a gente falou do Mike Myers, né? E esses, né, que
não eram comediantes, mas se tornaram comediantes depois. Isso. Né? Tem Então, um que vocês vão... Eu vou falar um pouquinho dele pra depois falar o nome, porque senão vocês já vão matar. No caso, esse ator que eu vou citar é um que é muito conhecido na comédia, principalmente por conta de um personagem. Só que ele tem um mega conhecimento de atuação, só que eu não lembro de nenhum filme, quer dizer, não lembro, ele de fato não fez nenhum filme em papel dramático. O mais próximo disso é o Simplesmente Amor, do Richard Curtis, que é o Rowan Sebastian Atkinson, o conhecido Mr. Bean, Sim. que o cara ficou em comédia pra sempre, embora ele seja um bom ator. Quando você vê entrevista dele, ele no teatro, você vê que ele é um bom ator, mas ele não se arriscou no drama. O mais próximo disso realmente é no Simplesmente Amor, o nome original é Love Actually, só que no caso ele é um mega coadjuvante, assim, ele aparece em algumas ceninhas e ele ainda faz uma cara um pouco mais cômica, porque é um personagem que, ao meu ver, é um personagem um pouco etéreo, assim, no filme. Ele é muito mais uma entidade do que um personagem, assim, de carne e osso, na minha interpretação. Entretanto, ele passa ainda essa expressão um pouco cômica, faz parte do personagem. Mas ele é um cara que eu gostaria de ver em um drama, gostaria mesmo. Por sinal, é o cara que tá no Top Gun 2, né? Que a gente citou aqui no Charlie Sheen, né? É mesmo. Ele era o prisioneiro lá. Não, tá aí um cara que praticamente não conseguiu sair do personagem, do Mr. Bean, né? Assim, Exato. Você vê. Mas eu acho que ele tá fazendo uma série com um inspetor, então uma série de mistério, então um pouco mais séria. Os ingleses, nessa categoria que a gente tá discutindo aqui, eles são um caso completamente à parte. Porque se você pegar o caso do Rowan Atkinson, caras que começaram em comédia e tal, é claro que eu vou falar dois que fizeram a transição pro drama muito mais fácil. Hugh Laurie, Stephen Fry, todos esses começaram na TV inglesa fazendo comédia e tal. Quem mais? Uma que passou assim, quase que batidaço, mas a gente falou de um filme que ela tava. O Mais Estranho que a Ficção tem a Emma Thompson, Isso, né? A Emma exato. Thompson também só fazia comédia. Exato. Né? E hoje, quando ela fez Vestígios do Dia, nossa, sabe, o mundo parou pra prestar atenção na capacidade dramática dela, né? Bom, apesar que se você é inglês, cara, quase sempre já é garantia de bom ator, né? A não ser quando é um Henry Cavill da vida. Mas é bonito. Um rostinho bonito. Olha, o Anderson de Oliveira Lara falou que ele lembra do Matthew McConaughey em O Massacre da Serra Elétrica 4. Péssima lembrança, hein, meu filho? Tem essas lembranças meio bizarras, que nem o Kevin Bacon no Sexta-feira 13, né? Kevin Bacon no Sexta-feira 13, exato. É isso? Vamos para os recadinhos finais? Ainda tem... Acho que ainda tem tempo, hein? Tem tempo? A gente Temos começou quanto um tempo? pouquinho... Acho que a gente tem pelo menos mais uns 5 minutos, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Ou não? Não, a gente tem tempo, sim. Aí, Só a gente tem não que aguardar. sabemos. Tem que aguardar a deixa lá. Tem que aguardar, deixa, então então vamos lá. Qual vai ser o próximo? Quem mais? Abre a lista aí, meu filho. Aí... A gente já falou todos da lista. Fala do Brucutu, fala dos Brucutus fazendo comédia, pô. Brucutus fazendo comédia, vamos lá. Bom, uma coisa que a gente pode ver um padrão aqui, a gente até tava comentando, não vou falar que não tem, porque, por exemplo, Van Damme, ele não teve que passar por essa árdua tarefa, mas um montão... Fazer comédia? Não, Van Damme ele faz muita comédia, sim, né? Sim. O próprio... A série dele, né? Jean-Claude Van Johnson é pura comédia e ele tá horrível. Assim, tá horrível mesmo. Mas aquele clichê do brucutu ter que cuidar de crianças, né? Sim. A gente já teve o Vin Diesel cuidando de criança, já tivemos o Jack Chan cuidando de criança, já tivemos... O Stallone, ele cuidou de adolescente, né? Não conta. Não conta. Mas Já cuidou de Schwarzenegger... alguém, né? Cuidou da mamãe, né? Para de Da mamãe também. Duff Lundgren. Dolph Lundgren, Tira no Jardim da Infância 2, o filme que ninguém sabe que existe praticamente, né? Mas vira e mexe você encontra passando nos canais pagos assim, tipo A&E, né? De madrugada. Exato. Dolph Lundgren cuidando de criança? Um Tira no Jardim da Infância Nossa, 2. É uma exato. continuação não oficial, cara. E é recente. É recente. Tipo, Que legal, 2014. vou procurar pra assistir. Assim, é outro Certeza. personagem, mas é a mesma situação. E é óbvio que o cara tem que passar por uma transformação, né? Aprender a ver a vida de outra forma, né? Graças às crianças. Né? Exatamente.
Vamos lá, o Anderson de Oliveira Lara comentou aqui, lá ele está no nível do Nicolas Cage, provavelmente ele está se referindo ao Matthew McConaughey Sim. em Massacre da Serra Elétrica 4. Eu nunca pensei que nesse programa a gente ia falar do Matthew McConaughey no Massacre da Serra Elétrica 4 sendo comparado ao Nicolas Cage. O Nicolas Cage ele fez a transição de ator cult, né? Pra ator de ação. E aí depois virou qualquer coisa, né? Virou qualquer coisa literalmente. Mas nunca entrando muito entrando na comédia também, né? O Nicolas Cage não mostrou esse lado de comédia, né? É que a atuação Que dele pena, é né? cômica, mas os filmes não eram tanto, né? Quem lembra dele no Estranho Vampiro, mano? Puta merda, A, B, C, D. Entendeu? Pô, quem é que leva a sério uma atuação dessa? Mas não era intencional, assim, ele não tem nenhuma... É muito mais por um overactor do que outra coisa. Por exemplo, pega ele na Outra Face, ele tá Homem de Palha, né? O Homem filmagem, Nossa. né? Não, que é o sacrifício, né? Não dá nem pra chamar aquele lá do Homem de Palha. Não, esse é um filme que lá no começo do programa nós falamos, né, da questão de como é tênue a linha entre o drama e a comédia, né? Você mudando uma trilha sonora, alguma coisa assim, você consegue mudar o gênero daquela cena. Ou até fazer uma ironia, né? Vocês vão lembrar do Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella, que numa cena de assassinato coloca uma música toda mais cômica, tal, aquela locução de rádio. Então, você consegue mudar a noção da cena. O Sacrifício, refilmagem do excelente Homem de Palha, clássico do terror pastoral. Cara, aquele filme você não precisa mudar em nada pra ele ser uma comédia. Verdade. Bom, que mais? Acabou o nosso tempo? Acabou, né? Agora Acabou, a gente pode se despedir aqui, sexta-feira à noite, todo mundo pode, sei lá, aproveitar sua cerveja, comer sua pizza, Exatamente. né, e tal. Então, vamos lá, vamos encerrar. Bom, Formiga na Rádio, agora toda sexta-feira a partir das 8 da noite, você sempre pode ouvir ou assistir depois via o aplicativo, porém ao vivo é sempre mais gostoso, né? Então é isso. Formiga Elétrica aqui na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Falou, pessoal. E este foi mais um Formiga na Rádio.